Curitiba, 1935. A Universidade Federal do Paraná forma uma turma com 42 médicos, 40 homens e apenas 2 mulheres, entre elas a jovem Elisa Quequia, a doutora Elisa. Logo após sua formatura, Elisa parte para São Paulo buscando especialização em ginecologia. 2 anos depois, já graduada como especialista, retorna a Curitiba, casa-se com o médico Leônidas Noronha e o casal passa a residir na cidade de Rolândia, no interior do Paraná, onde permanece por 14 anos. 4 filhos depois e centenas de crianças nascidas pelas suas mãos, doutora Elisa retorna definitivamente para Curitiba e, em 1955, dá início ao curso gratuito para gestantes, cujas aulas eram ministradas aos domingos em seu consultório e contra a vontade do marido. Então, minha mãe foi a primeira, entre aspas, cobaia, né, do curso. E ela tinha muita confiança na doutora Elisa. A doutora Elisa era uma médica excepcional, pioneira, muito à frente do seu tempo, corajosa, humana, um espírito iluminado, um espírito inovador. Eu nasci um bebê excepcionalmente diferente, saudável, rosada. Inclusive, vinham médicos e enfermeiras de outras maternidades para visitar no hospital, porque eu não fiquei roxa, nada. Então, foi uma coisa realmente, para aquela época, 60 anos atrás, foi uma coisa excepcional. Fiz o curso em 1957. Meu filho nasceu em fevereiro de 1958. Ela dava por ano, acho que uns 2 cursos, cada semestre um curso, mais ou menos, em final de semana. E nesse curso ela explicava o que nós não sabíamos na época, todo o desenvolvimento do corpo humano, dos órgãos, como é que funcionava. Eram aulas grátis, a doutora Elisa que fazia a exposição da matéria, levava alguns cartazes, alguma coisa do corpo humano para explicar, para mostrar. E era interagido, né, entre a gente e ela. Perguntava as dúvidas que se tinha e ela ia esclarecendo. Minha mãe, quando soube que estava grávida, precisava do médico, fazer o pré-natal, essas coisas. Quando chegasse a época do nascimento, mas não, eu vou na casa, eu faço na casa, faço questão de ir e tal. E ela foi lá e fez o parto, nasci e tal. E para ela foi uma alegria muito grande. E a hora que precisasse, ela atendia, tinha um desprendimento, não cobrava das pessoas. A maior característica da avó é a maneira que ela tratava as pessoas. E ela, desta ótima maneira que ela tratava a todos, seja de qualquer tipo de classe social, etnia, raça, ela conseguia atingir os seus objetivos. Então ela me contava sempre que em Rolândia ela atendia a zona, as prostitutas. Isso naquela época, então devia ser em 1959, ou alguma coisa próximo disso, era um absurdo. E ela acreditava que aquelas pessoas eram as pessoas que mais precisavam do trabalho da doutora Elisa. E ela falou que foi um dos lugares onde ela foi mais bem tratada. Foi quando ela saiu de Rolândia, foi naquele lugar onde ela recebeu os melhores elogios e onde ela se sentiu mais útil. E então ela, contrariando muito meu avô e contrariando até as pessoas que viviam naquela época em Rolândia, que eu não sei que tamanho tinha aquilo, ela esteve sempre ao lado do doente. Ela sempre esteve ao lado das pessoas que precisavam dela. Eu viajei para ter meu primeiro filho por terra, mar e ar, para tê-lo aqui em Curitiba. Porque o trabalho de parto começou quando eu estava em Guaratuba. Porque eu tinha conhecimento do que iria se processar comigo, eu consegui, graças a Deus, manter a calma. E a do meu marido, que era veterinário, que se assustou na hora, né? E tivemos que vir para Curitiba, porque não tinha os recursos que hoje nós temos. Então viemos de barquinho para atravessar, não existia ferryboat, não existia nada. Um barquinho a motor. Do outro lado, minha irmã esperando em Caiobá, também com carro. Daí meu cunhado não quis me trazer, porque ficou com medo. E nos levou para Paranaguá. Só se tiver um avião, se vai, senão você tem o filho em Paranaguá. Aí fomos a Paranaguá, não tinha, chamaram um teco-teco e chegamos aqui. Eu tinha 19 anos de idade. E ter filho com a doutora Elisa era como uma diversão, era uma brincadeira. Mulher à frente do seu tempo, médica dedicada, doutora Elisa não apenas atendia em seu consultório nas madrugadas frias, como também promoveu e participou de congressos e simpósios nacionais e internacionais de medicina,
trazendo ao Paraná novos conceitos na área de saúde, especialmente no atendimento a mulheres e crianças. Criou e presidiu por muitos anos a Associação Brasileira das Mulheres Médicas, Seção do Paraná, onde foi criado o curso Mamãe Eu Quero Mamar, juntamente com a médica Zilda Armas. Também construiu o Hospital e Maternidade Santa Brígida, sempre agregando novos conhecimentos e novos profissionais ao curso gratuito para gestantes, que crescia ano a ano, não só em número de alunos e professores, mas também em inovações como o curso para casais grávidos. Dr. Antônio Paulo Malman estava na Europa, ele estava fazendo pós-graduação na Espanha e ele lá ouviu referências muito boas a respeito do nosso curso Parto Amoroso. E ele contou: que bom que lá no Brasil eu faço parte dessa equipe, desse trabalho. E de lá, quando ele retornou para Curitiba, ele contou para a nossa equipe o que havia de moderno na Europa. E a doutora Elisa imediatamente disse: vai ter no nosso curso. Esse curso era específico e exatamente direcionado aos pais que estavam grávidos, e a intenção era que o pai pudesse participar mais da gestação e, consequentemente, na hora do nascimento estivesse presente. A gente percebia nitidamente quando a paciente ia ter o trabalho de parto, estava internada no hospital, a tranquilidade que ela tinha, a segurança que ela tinha pela presença do pai na sala de parto. E, consequentemente, ela passava isso ao feto intraútero, porque você tem um estudo psiquismo intraútero que já se faz uma evolução, um acompanhamento, um investimento muito grande na criança, que se dá na sua importância entre 0 a 6 anos de idade, onde se forma o núcleo de base. Porque eu entendo que a criança vai ter um desenvolvimento muito melhor, muito mais afetivo. E eu creio que afeto se passa com presença e carinho. Um dos motivos que me fez participar do curso foi a própria doutora Elisa. Na época, eu era doutorando, iniciando a residência, e naquela época ela tinha em torno de 80 anos e ela ia acompanhar as gestantes no parto. Então a gente ajudava ela literalmente a lidar com o parto, que realmente a gente entendeu que o curso faz diferença na vida das pessoas. Me ofereceram um estágio de fisioterapia. Chegando lá na maternidade, a minha professora, do estágio era a doutora Elisa, obstetra, e eu aprendi muito com ela. Então toda a minha prática, a minha formação começou observando a doutora Elisa, ensinando o trabalho respiratório para as mães, como elas deviam fazer na hora de ganhar o seu bebê. Na verdade, na época elas tinham uns colchões que elas colocavam, tiravam dos sofás e faziam os exercícios ali. E eu observava e fui aprendendo, fui estudando, assumindo a coordenação com bastante experiência. Curitiba cresceu e o curso tornou-se referência no cuidado com as gestantes e suas famílias, não somente pelo aspecto científico, mas principalmente pelo caráter amoroso que doutora Elisa e sua equipe transmitiam em cada aula, a cada aluno, geração após geração. O nome mudou de parto psicoprofilático para parto sem dor, depois parto sem medo e hoje o curso se chama Parto Amoroso. A pessoa da doutora Elisa, uma pessoa admirável, a pessoa dela trazia: pai, entra, venha para cá, muito amorosa, muito dedicada pelo que fazia, e os homens ficavam todos no cantinho, todos os homens se juntavam, ficavam recuados no canto, e ela: não, venha para cá, a equipe chamando esses pais, A doutora Elisa e a equipe procuravam, em vez de ensinar a mãe a dar o banho, a mãe a amamentar, era colocar o pai do lado da mãe amamentando, o pai trocando as primeiras fraldas, o pai passando a mão na barriga, conversando com o bebê, A doutora Elisa explicava os porquês. O curso Parto Sem Dor na época me fez realmente repensar no meu papel de mãe, repensar na questão da dor, e aprendi com a doutora Elisa que dor de parto não existe, que existe trabalho de parto, E aprendi bem aprendidinho, porque disso me resultou 4 filhos
numa primeira gravidez, que foi traumática porque eu fiquei em coma e o bebê morreu no parto, graças ao trabalho da doutora Elisa, eu estou aqui até hoje saudável, física e emocional. Então eu penso que só por mim, pelo que a doutora Elisa fez, por ter criado esse trabalho, e depois eu ter tido a oportunidade, quando a doutora Virginia Merlin aceitou a minha pequena palestrinha lá para começar, e eu comecei a conviver com esse tipo de situação, eu aprendi e clareou na minha mente que isso é uma missão. Então eu tive a oportunidade, através delas, de cumprir a missão. E isso é a história de uma vida. É estar aqui para fazer algo que seja útil à própria vida e, quem sabe, à vida de tantos. Então o meu desejo maior é que essa história seja boa para tantas quantas pessoas procurarem pelo nosso trabalho criado aí pela nossa mestra. A preocupação da equipe deste curso foi sempre a de compartilhar, não somente conhecimento, como também enxovais e alimentos às gestantes carentes. A cada aluno é pedida uma doação e toda a arrecadação é repassada a entidades assistenciais. Nestes 60 anos, já foram distribuídos 70 mil novelos de lã, 60 mil fraldas, 20 mil peças para bazar e 6 toneladas de alimentos. O Centro de Apoio às Mulheres e ao Casal Grávido trabalha com curso parto amoroso e curso de casais grávidos. E nós oferecemos o trabalho gratuitamente, mas sensibilizamos o público a compartilhar desse processo com as grávidas carentes. E milhares de produtos já foram doados e centenas de grávidas beneficiadas com enxoval e com doação. São tantas pessoas que se beneficiam com as doações, com a própria orientação gratuita, são tantos profissionais, são tantas pessoas que trabalham nos bastidores e nem são vistas, que essa é a nossa maior alegria. Aliás, eu acho que não só as empresas, como o governo também deveria dar subsídios para um trabalho de tamanha profundidade, que atinge tantas pessoas, que auxilia tantas pessoas. Mães e pais aprendem muito e curtem este momento de espera de seu bebê sem a dor da ansiedade, sem o medo do desconhecido e com muito, muito, muito amor. É muito importante esta fala para as mães e para os pais, para as famílias que estão com os bebês recém-nascidos, recém-chegando, né? Porque a vinda de um bebê sempre é uma coisa atemorizante, porque as pessoas se investem da responsabilidade de bem cuidar e não querem que nada saia errado. E o remédio ideal é a informação. As ansiedades ficam minimizadas. Para que a gente possa cuidar bem, é preciso que a gente esteja buscando sempre novas informações. Porque é um temor muito grande da gestante, da mãe, o episódio anestesia. Não que seja uma coisa simples ou uma coisa fácil de ser feita, ou que não tenha nenhum tipo de risco, não é isso. Mas acho que a tranquilidade, ela poder conhecer o profissional e o que vai acontecer com ela durante o procedimento do trabalho de parto dela, deve ser uma coisa que deve tranquilizar e ajudar. E a gestação é um milagre de Deus que oportuniza ao ser humano a criação do novo ser. Eu entendo essa questão da maternidade, da paternidade, como um dom divino dado pelo próprio Deus ao ser humano, para vivenciar o que é realmente amar. Em 1997, por iniciativa do vereador Jorge Bernardi, foi criado o CEMUC, Centro de Apoio às Mulheres e ao Casal Grávido, uma organização não governamental sem fins lucrativos para dar personalidade jurídica ao curso, seguindo a recomendação da doutora Elisa, que aos 88 anos de idade dizia: "Vocês precisam prometer e trabalhar para que o curso seja sempre gratuito para as gestantes." A partir daí,
dezenas de empresas passaram a colaborar com recursos para a realização das aulas, mantendo a gratuidade para os alunos e abrindo uma excelente oportunidade para a promoção de suas marcas junto a este público. Em geral, no final de cada ano, nós vamos em busca de patrocinadores, apoiadores, que nós chamamos parceiros socialmente responsáveis e sustentáveis. Porque a ideia, além da gratuidade, além de que essas gestantes tenham mais saúde, que elas possam buscar por um trabalho que elas não precisem tirar do seu orçamento, que empresas que queiram ser socialmente responsáveis possam ser parceiras, mas sendo um país, um mundo capitalista, que elas possam ter a sustentabilidade. Então, tanto entram com uma verba, como eles também podem vender os seus produtos a essas gestantes. E graças a patrocinadores e apoiadores é que nós conseguimos continuar oferecendo a oportunidade de empresas mostrarem seus produtos de uma forma de marketing carinhoso e nos ajudarem nessa tarefa enorme de receber novas crianças que chegam ao planeta Terra. O curso Parto Amoroso preparou dezenas de profissionais para o exercício do atendimento de saúde humanizado e comprometido com sua comunidade, além de milhares de gestantes e papais para o parto, a amamentação e o dia a dia com o bebê. Os bebês choram muito, sempre choram, é normal que um bebê chore. Existem muitas estatísticas, mas por volta de 120 minutos de choro por dia, em média, é uma cota de choro que não deveria angustiar tanto as pessoas. Então eu dedico uma parte significativa do tempo analisando essas questões sobre o choro do bebê. A gente pode ver mesmo que as mães que têm mais treinamento, elas acabam se desembaraçando melhor das dificuldades. A equipe se preocupa muito com aquele público, quer dizer, o que aquele grupo está precisando? Aquele grupo está precisando assistir o parto normal? Não. Aquele grupo está precisando assistir os dois para escolher? Não. Aquele grupo está precisando ensinar a fazer bico no mamilo? Não. Aquele grupo... Então, assim, é uma equipe que muito perspicaz, é uma equipe que, por gostar muito do que faz, percebe o que a gente precisa. Mães que fizeram o curso têm um diferencial absolutamente forte perto daquelas que não fizeram, que são assustadas, medrosas, choronas, gritalhonas, e já na primeira consulta chega pedindo cesárea. Então nós procuramos trabalhar isso, mostrar que Deus fez dentro da natureza de algo tão especial, o preparo do corpo, o preparo da chegada do bebê e o preparo para a amamentação. Então nós procuramos mostrar e tranquilizar essas mães, e isso é perfeitamente visível já quando ela chega à maternidade, quando ela está no consultório, e no final a mensagem é que nós auxiliamos a entender esse período e que cada uma converse com o seu obstetra no consultório do seu médico, da sua médica, como ela está, qual é a situação do bebê que ela aguarda, e que juntos conversem sobre a melhor forma de parto. O programa do curso é amplo e contempla os cuidados com a mãe, o bebê e a família. Profissionais voluntários da medicina, odontologia, psicologia, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, farmácia, musicoterapia, yoga, ginástica, nutrição, primeiros socorros e outras áreas cumprem com louvor a missão de preparar papais e mamães para receber as novas gerações. Nós temos uma equipe multiprofissional de voluntários que trabalhamos gratuitamente nesse curso. Então, o básico é que cada um tem um dom e cada profissional fala dentro daquilo que ele sabe, da forma mais amorosa, a vivência desse processo. Como que a especialidade de trabalho dele vai auxiliar quem está vivendo essa experiência.
E nós participamos desse momento mágico da vida das clientes, que é gestar, parir e amamentar, e ensinar a mãe, ensinar o casal a viver esse processo é muito gratificante. E nós vemos assim que a maioria fica muito feliz, né, com o resultado do curso, agradece muito os profissionais, agradece muito as empresas que auxiliam para que a gente continue, né, com o curso, e nós vemos assim que o resultado é fantástico. Nós percebemos quando encontramos grávidas que já estiveram há 40, 50, 60 anos no curso. Então, além de todos os cuidados que nós temos com as mães, com os bebês, nós ensinamos o amor. Recebendo com carinho cada gestante, o curso Parto Amoroso já transmitiu conhecimentos para mais de 30.000 alunos e sente-se grato por cumprir esta missão de transformar vidas através do amor, da educação, da saúde e da solidariedade em nossa comunidade.